Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer enorme estar aqui para compartilhar contigo um pouco do nosso conhecimento na área de finanças. E hoje, em específico, o motivo de nós gravarmos esse vídeo é a necessidade de você mudar o seu pensamento, mudar o seu mindset em relação a um momento específico. É isso mesmo. Aquele momento que você tira para avaliar, para analisar os seus ativos, analisar como estão os investimentos em relação às suas ações compradas pensando a médio e longo prazo, aquelas que você busca com isso mais rentabilidade em relação à questão da aquisição dos dividendos e dos juros pagos por você estar investindo naquele papel, seja ele qual for. Tá? Então o que acontece? Muitas das vezes, na maioria, na verdade, a gente acaba se atendo em relação a valores monetários, né? A moeda, o preço que aquele ativo está valendo naquele dia, naquela semana, naquele mês e faz uma comparação com o valor que você comprou. E aí você vai ter ali em relação à quantidade de vezes que você comprou um preço médio, que é o que aparece para nós aqui nessa última coluna da tela. Então esse preço médio, o que ele está me falando? Ele está me mostrando aqui o valor médio, é exatamente isso mesmo, a média. Como é que a gente faz a média? Se eu quero fazer uma média de 3 produtos, de 3 itens, 3 compras, o que eu faço? Eu pego o preço da minha primeira compra, somo com o preço da minha segunda compra, mais o preço da minha terceira compra e eu vou ter uma média. Né? Então nós podemos fazer lá um exemplo. Eu comprei primeiramente no valor de R$ 10, na sequência esse ativo ele caiu para 5 e depois ele voltou para 10. Então eu comprei quando estava 10, eu comprei quando estava 5 e depois quando eu comprei quando estava 10 novamente. Então eu somo esses três valores, 10 mais 5 mais 10, divido por 20, divido por 3, desculpe, a soma total vai dar 25, eu divido por 3 e eu vou ter o valor aproximado, aliás, o valor exato, que é esse preço que ele está me mostrando aqui. A média do valor que eu comprei essas ações, é isso que é o preço médio. Então a gente acaba se atendo, né, como falávamos, nessa comparação. Quanto que está o meu preço médio da minha ação e quanto que ela está valendo hoje, para eu saber a valorização. Mas é justamente dessa mudança de pensamento que eu quero trazer para você aqui. Eu acho que você, ao invés de pensar dessa forma, focar aqui nessa questão do preço médio, você deveria vir para essa penúltima coluna, que é a questão do total de ações que você tem, a quantidade de ações que você tem de cada um desses ativos. Por exemplo, o primeiro ativo aqui, a APL 34, eu tenho uma ação no preço médio de R$ 65,39. Obviamente, se eu comprei só uma ação, eu comprei ela por R$ 65,39. Né? Então, fiz uma única compra. Já o segundo ativo, que é do Banco Bradesco, BBDC, eu tenho um total de 12 ações e um preço médio de 22,28 quase, né, centavos. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ter feito uma compra de 12 ações no total de 22,79, ou eu posso ter feito uma compra aqui de 6 ações de um valor de 25, talvez, de R$ 30, e depois mais 6 ações, ou a quantidade não importa, num valor menor. E esse preço médio chegou aqui em 22,279, né? Significa o quê? Que eu tenho que pegar todas as compras que eu fiz, ver o valor que eu paguei em cada uma delas, somo esses valores e divido pela quantidade de compras que eu fiz, eu vou chegar nesse preço médio aqui. CPL6, a Copel, né? O sexto ativo aqui da nossa lista. Hoje ele está me falando que eu tenho 55 ações do ativo Copel. Isso é bem interessante. O que acontece? O preço médio dessa ação está 7,51. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que comprar mais ou menos? Não sei, aqui ele não fala, né? Mas se nós formos falar de balanceamento de carteira, teoricamente eu tenho bem mais ações da Copel do que qualquer outra aqui, né? Vocês estão vendo que é um número bem avantajado aqui de ações da Copel em relação às demais. Então, se eu fosse fazer um balanceamento, talvez eu deveria comprar algumas outras de outros ativos aqui, ações de outros ativos que eu tenho na minha carteira. Mas uma coisa que você deve levar em consideração também na hora de fazer o seu balanceamento da carteira é o total em real. Aí sim você deve fazer essa comparação
mais monetária, um negócio falando mais de moeda. Por quê? Porque você pode estar vendo que o valor do preço da ação da Copel aqui é muito inferior ao do primeiro ativo aqui, a APL 34, que custa R$ 65 cada um dos ativos. Enquanto a ação da Copel custa 7,5, esse primeiro ativo está custando R$ 65, não é? Então, não faz muito sentido você estar indo pelo total aqui somente dos ativos, e sim pelo preço multiplicado lá, o preço médio pelo total, que é a quantidade em reais, o valor monetário que você tem ali naquele determinado ativo, para fazer o seu balanceamento de carteira. Esse seria a melhor maneira de você estar fazendo ali esse balanceamento. Mas, pessoal, não é o foco aqui, o nosso foco é justamente essa questão de, ao invés de você ficar preocupado com o preço médio, com o preço que está valendo naquele determinado momento o seu ativo, não seria nem o preço médio, mas tem uma outra tela que você consegue ver o valor atual ali, né, da ação. Não se preocupe com o valor que está custando, o preço, desculpe, que está custando naquele determinado momento o seu ativo, mas sim com a quantidade de ativos que você tem. Isso é óbvio, lembrando e levando em consideração que você fez um planejamento muito bem elaborado para estar comprando esses ativos, para estar comprando essas ações. O que eu quero dizer com esse planejamento muito bem elaborado? Você buscou saber qual era o negócio daquele ativo, se ele era da área de energia, da área de petróleo, da área de saneamento, talvez, ou qualquer outro que seja, siderúrgico, você que vai escolher. Uma vez que aquilo está de acordo com os seus objetivos, com os seus valores, e você vê aquele ativo como um bem interessante para ter na sua carteira, ok, você fez o cálculo, você viu lá qual é o PVP dessa ação, você viu quanto tempo, qual vai ser o seu payback, quanto tempo você vai levar para estar recuperando esse ativo em relação aos rendimentos daquele determinado ativo, você não precisa mais se preocupar. Porque o que acontece? A gente acha que quanto mais barato o ativo fica, quanto mais ele está caindo, mais eu estou tendo prejuízo. Ah, eu estou perdendo dinheiro. Mas na verdade, se é uma empresa sólida, mais cedo ou mais tarde ela vai voltar ao seu valor, o preço dela vai está relacionado ao valor, e isso é uma coisa importante. Nós vamos estar gravando um vídeo específico para falar disso, a diferença de preço e valor, e tem muita diferença. Então, se esse ativo ele caiu, provavelmente ele vai voltar, uma vez que o valor dele não está sendo dado naquele determinado momento, mas mais cedo ou mais tarde o mercado vai ver que tem e vai estar voltando para aquele determinado nível. E aí o que acontece? Uma vez que o dividendo está sendo pago, não foi deixado de pagar e está sendo mantido, você não precisa se preocupar com o preço da ação. Pelo contrário, você devia se preocupar em estar comprando mais. Se essa ação, se esse ativo ele caiu em relação ao preço que você tinha, é a grande oportunidade de você estar reduzindo esse seu preço médio, o da última coluna que nós temos aqui na tela que vocês estão vendo aí. E aí o que acontece? Quanto mais você reduz o seu preço médio, o seu rendimento lá no final, em relação aos dividendos dividido pelo valor, pelo total do preço médio que você tem de cada ativo, vai ser maior, né? Você vai estar conseguindo lucrar mais em relação ao preço médio daquele ativo. Então é assim que funciona, é dessa forma que eu quero que vocês estejam pensando daqui para frente. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, estamos à disposição, pode nos perguntar aqui mesmo nos comentários, mandar nas nossas redes sociais, estamos prontos para estar te atendendo a qualquer momento. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curti-lo, se inscreve no nosso canal e estamos aí. Até a próxima, valeu pessoal!